caros amigos telespectadores, graça e paz a todos vocês, em nome de Deus o Pai e de seu Filho Jesus. Nós estaremos hoje dando continuidade ao nosso bloco sobre a família de Jesus. Nós vamos hoje falar sobre o ministério de Jesus. Mas antes disso, eu quero lembrar a vocês que nós temos um e-mail para contato que aparece no decorrer do programa e um endereço para correspondência. Entre em contato. As perguntas mais comuns e as dúvidas mais comuns também serão respondidas e comentadas no programa. Entre em contato, tá? Então, nós vamos falar hoje sobre o início do ministério de Jesus. Nós falamos nos blocos anteriores sobre o nascimento de Jesus, sobre os dados que nós temos sobre a vida de Jesus e da família de Jesus nesse período entre o nascimento e o início do seu ministério. Jesus iniciou o seu ministério com 30 anos de idade. Essa era a idade exigida aos sacerdotes no antigo sistema judaico. Por isso é que Jesus aguardou até que ele completasse os 30 anos. Isso não se deu no ano 30 de nossa era. Nós já vimos que Jesus nasceu, na realidade, entre 4 a 6 anos antes do início da era cristã. Então, o início do ministério de Jesus se deu por volta do ano 25 a 26 de nossa era. O início desse ministério foi marcado pela vinda de João Batista. João Batista foi o predecessor de Cristo. Ele foi destinado a isso por Deus. E nós já temos a previsão, a profecia dessa vinda do mensageiro que precederia o Messias, lá no Velho Testamento. Mas vejamos o que nos diz a Bíblia. Isaías, capítulo 40, verso 3. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Nós vemos aqui que o profeta Isaías se refere claramente a João Batista. A voz do que clama no deserto é aquele que precederia o Messias. Essa profecia foi feita cerca de 700 anos antes da vinda de Cristo. E prefigurava exatamente a João Batista, o que anunciou a vinda de Jesus, o que precedeu a Jesus. Vejamos o que nos diz o evangelista Lucas a esse mesmo respeito. Lucas, capítulo 3, versos 1 e 2. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região de Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. O que nós vemos aqui? Nós já dissemos aqui no programa que o evangelista Lucas é o que mais se aproxima do que nós conhecemos hoje como um historiador. Nós vemos aqui nesse verso que Lucas preocupava-se em gravar as situações onde os fatos ocorriam. Nós temos nesse verso uma riqueza de informações fantástica. Ele nos conta quem era o governador da Judéia,
de Abilene, e uma série de outros detalhes, quem eram os sumos sacerdotes, que nós podemos, cruzando esses dados, determinar uma data mais ou menos precisa para esse início do ministério de Jesus, que fica então entre o ano 25 e 26 da nossa era. Essa foi a data da vinda de João Batista, que é exatamente a data do ministério de Jesus Cristo. Logo em seguida, ele faz o seu primeiro milagre. O primeiro milagre de Jesus, conforme o evangelho do apóstolo João, aconteceu em Caná, na Galileia, onde ele, a sua mãe, os seus irmãos e alguns dos apóstolos foram convidados para um casamento, as bodas de Caná. Nesse casamento, veio a faltar o vinho. Os casamentos, na antiguidade, eram comemorados em vários dias. Essas pessoas que iam para o casamento ficavam hospedadas ali, na casa dos familiares, e ficavam ali alguns dias comemorando esse casamento. E no decorrer dessa comemoração, acabou o vinho. E a mãe de Jesus pede a ele que ajude o pessoal ali. E o que ele faz? Vamos ver o que ele faz. Evangelho de João, capítulo 2, versos 6 a 10. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. Eles as encheram totalmente. Essas talhas eram grandes vasos de barro, que tinham mais ou menos cerca de 30 litros cada uma. Então essas 6 talhas cheias tinham mais ou menos 150 litros. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Ele se referia aqui à água transformada em vinho. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Então, nesse casamento, Jesus faz o início oficial do seu ministério, que é o primeiro milagre. Porque o povo não acreditava em Jesus, mesmo a sua família não acreditava nele. Então, ele começa o seu ministério realizando alguns milagres, algumas demonstrações de poder que faziam parte desse ministério. Nós notamos, nesse casamento, nessa festa, que ali estavam presentes a mãe de Jesus, os irmãos de Jesus, que eram Tiago, Simão, José e Judas, e alguns dos apóstolos. José não estava mais presente nesse casamento. Nós notamos então que José, pai de Jesus, faleceu em algum período entre os 12 anos de Jesus, quando ele estava no templo, inquirindo e questionando os doutores da lei, e no início do ministério de Jesus, quando ele tinha 30 anos. Daqui para frente, nós vamos perceber que José não aparece mais em nenhum dos eventos.
Os irmãos de Jesus. Vamos falar um pouco a respeito dos irmãos de Jesus. O que nós podemos deduzir pelas informações bíblicas, e nós aqui só nos orientamos pelas afirmações da Escritura. Então, pelas afirmações da Escritura, Jesus tinha 4 irmãos e pelo menos 2 irmãs. Por que nós podemos afirmar isso? Porque quando Jesus voltou a Nazaré, ele foi recebido com ceticismo pelas pessoas que moravam ali. Porque eles conheciam Jesus de criança, de adolescente. E Jesus não se manifestou a ninguém antes do início do seu ministério. Então, os habitantes da cidade de Nazaré, quando Jesus, no início do seu ministério, foi até lá para pregar o Evangelho, o que eles disseram? Vejamos. Evangelho de Marcos, capítulo 6, verso 3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós as suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Então, a família de Jesus era constituída de José e Maria, o pai e a mãe, e vários irmãos. Provavelmente 4 irmãos homens, que eram Tiago, José, Simão e Judas, e 2 irmãs. Com mais Jesus, esse número de irmãos completaria 7 filhos para Maria, que é o número da perfeição no judaísmo. Então é bastante provável que ele tivesse 2 irmãs e 4 irmãos, que com ele completariam 7 filhos, de José e Maria. Mas o que pensavam esses irmãos de Jesus a respeito do seu ministério? Vejamos o que nos diz o apóstolo João. João, capítulo 7, verso 5. Pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Os irmãos de Jesus, a família toda de Jesus, conhecia ele como conheciam os habitantes de Nazaré, como uma criança comum, dotada de excepcional inteligência e conhecimento, mas uma criança comum, um adolescente comum. E como nós vimos na passagem anterior de Marcos, os nazarenos diziam, não é este o carpinteiro? Então Jesus aprendeu a profissão com o pai dele, e ele exercia essa profissão. Antes do início do seu ministério, Jesus era carpinteiro como seu pai. Os carpinteiros na antiguidade eram uma espécie de mistura entre engenheiro e mestre de obras. Eles trabalhavam na construção civil, porque toda a estrutura das casas, nós já vimos isso antes, mas vamos afirmar, era feita de madeira. Então, os carpinteiros eram os engenheiros da antiguidade, que também punham a mão na massa, eram também mestres de obras. Então, Jesus era carpinteiro, era um adolescente normal, foi uma criança normal, então os seus irmãos estranharam, assim como os habitantes de Nazaré, quando começou o ministério dele. E quando Jesus saiu a falar, a arrebanhar os seus discípulos, os irmãos dele e a família dele achavam que ele estava fora de si e procuravam-no para prendê-lo. Vejamos o que nos diz o Evangelho. Evangelho de Marcos, capítulo 3, verso 21. E, quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Então, tanto os habitantes de Nazaré como a família de Jesus ficaram surpresos no início do seu ministério.
Isso nos traz uma informação preciosa. Existem muitos mitos com relação à infância e à juventude de Jesus, onde ele, nessa época, já havia se manifestado com vários milagres, com várias coisas, com vários poderes sobrenaturais. E pelo que nos diz a Bíblia, nós vemos que isso não é verdadeiro. Que Jesus, até o início do seu ministério, foi uma criança comum, um adolescente comum e um profissional que trabalhava na sua área de carpintaria, como qualquer outro profissional. Evidentemente, nós notamos, pelo episódio do templo, onde ele inquiria os doutores da lei, que ele era uma criança excepcionalmente inteligente. Mas, pelas informações que nós temos da Bíblia, ele nunca manifestou os seus poderes e o seu ministério antes dos 30 anos de idade. O primeiro milagre feito por Jesus foi nas bodas em Caná, onde ele transformou a água em vinho. Antes disso, ele se comportava como uma pessoa comum, como uma pessoa normal, como qualquer outra pessoa, que nos atesta a surpresa dos nazarenos e dos seus irmãos e da sua família. Então nós temos que ter isso em mente. Jesus nunca se manifestou a ninguém antes do início do seu ministério, nem para a sua família, nem para os habitantes da sua cidade e nem para ninguém. O que se diz a esse respeito são mitos e histórias de homens que não podem e não devem ser levadas a sério. Então nós temos no Evangelho muitas informações sobre esse ministério de Jesus, mas hoje nós estamos falando a respeito da família de Jesus. Nós falamos aqui a respeito dos habitantes de Nazaré, onde ele morava, de como os irmãos deles viam o ministério dele e de como nós vemos a participação da família de Jesus durante a vida de Jesus, conforme a Bíblia. A partir desse milagre feito no casamento, Jesus se aparta de sua família e ele parte para o seu ministério junto com os apóstolos. Todavia, nós vemos novamente a participação da família de Jesus na crucificação. Quando Jesus foi crucificado, todos os apóstolos o abandonaram, porque eles tinham medo dos judeus. E com razão, porque os judeus os procuravam para matá-lo. O único apóstolo que estava presente na crucificação era o apóstolo João. E as mulheres que acompanhavam Jesus no seu ministério. Vejamos o que nos diz a Bíblia. Evangelho de João, capítulo 19, versos 25 e 26. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, que era o discípulo João, disse: Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Nós não sabemos por que Jesus recomendou a sua mãe ao discípulo João e não aos seus irmãos. Esse é realmente um mistério que nós não conseguimos explicar. Talvez porque
os irmãos de Jesus se converteram após a ressurreição. Os apóstolos também somente compreenderam o ministério de Jesus após a ressurreição. Todos os irmãos, alguns dos apóstolos, a família dele, que eram relativamente descrentes durante o seu ministério, converteram-se plenamente após a ressurreição. Nós temos também alguma coisa a dizer a respeito das mulheres que acompanhavam Jesus. A respeito disso, existem também muitos mitos. Essas mulheres que acompanhavam Jesus eram mulheres ricas, bem de vida, que mantinham materialmente o ministério de Jesus e de seus discípulos. Joana, por exemplo, que acompanhava Jesus, era mulher de Cusa, mordomo de Herodes. Um mordomo naquela época era como um governador. Quando José assumiu o poder do Egito, ele era mordomo de Faraó. Então, essas mulheres, Maria Madalena, Maria mulher de Clopas, eram mulheres que tinham uma situação financeira muito boa. E elas mantinham o ministério de Jesus. Jesus e seus apóstolos, eles andavam por toda a Galileia, eles comiam, eles se hospedavam, eles andavam, eles tinham o seu custo. E essas mulheres mantinham o ministério. Maria Madalena é sobre a qual existem a maior quantidade de mitos. Maria Madalena foi uma mulher da qual Jesus expulsou 7 demônios. Maria Madalena nunca foi casada com Jesus. Maria Madalena nunca teve nenhum caso com Jesus. Era uma mulher como todas as outras que acompanhavam a Jesus. Mais uma coisa a respeito de Maria Madalena. Maria Madalena não é a mulher que foi pegada em flagrante adultério na Bíblia, que foi perdoada por Jesus, a qual os judeus queriam apedrejar. Esta mulher, a adúltera, nós não conhecemos a identidade dela. A identidade dela não é colocada na Bíblia. Mas ela com certeza não era Maria Madalena. Outra Maria, que quebrou o vaso de unguento e ungiu a Jesus para a sepultura, aquela que lavou os seus pés com lágrimas e enxugou os seus pés com os seus próprios cabelos, não era Maria Madalena. Esta mulher que lavou os pés de Jesus com lágrima e enxugou os seus pés com os seus próprios cabelos, era Maria, irmã de Marta e de Lázaro. Esse Lázaro é o que foi ressuscitado por Jesus. Era uma família que morava em Betânia e eles eram amigos de Jesus. Muito provavelmente, antes do início do seu ministério. Então, recapitulando, Maria Madalena não foi casada com Jesus. Maria Madalena não é a mulher adúltera que foi pega em flagrante no Evangelho. Maria Madalena não era Maria que lavou os pés de Jesus com lágrimas e enxugou eles com os seus cabelos. Maria Madalena era simplesmente uma mulher como Joana, como Maria, mulher de Clopas, como Maria, mãe de Jesus, como a irmã de Maria, mãe de Jesus. Era uma das mulheres que acompanhavam Jesus no seu ministério. Ponto. Só isso. Vejamos alguma coisa também a respeito dos irmãos de Jesus. Os irmãos de Jesus somente se converteram após a ressurreição. Por quê? A primeira pessoa a quem Jesus apareceu depois da ressurreição foi o seu irmão Tiago.
que se tornou o presbítero de Jerusalém. Vejamos o que aconteceu logo após a ressurreição. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 7. Depois foi visto por Tiago, o irmão do Senhor, e mais tarde por todos os apóstolos. Nós vemos também no livro de Gálatas, capítulo 1, verso 19. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor, presbítero de Jerusalém. Então, os irmãos de Jesus, após a ressurreição, tornaram-se apóstolos. Nós temos Tiago, que era o presbítero de Jerusalém. Esse mesmo irmão de Jesus é quem escreveu a epístola de Tiago, que era o presbítero de Jerusalém. E Judas, o irmão de Jesus, escreveu a epístola de Judas, que é o último livro da Bíblia antes do livro do Apocalipse. Então nós vamos terminando por aqui esse nosso bloco da família de Jesus, e eu conto com vocês nas nossas próximas palestras. Agradeço e lembro a vocês, entrem em contato. Obrigado. Oremos, irmãos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.